É porque, de fato, o Fluminense dos brasileiros é o time que chega... o pior futebol dos 4 brasileiros, né? E também é nível individual, cara. Só que, ao mesmo tempo, é um grupo mais tranquilo. Acho que é o grupo mais tranquilo de todos, tá? Porque até do Palmeiras, que a gente falou que era um grupo tranquilo, eu acho que o Al-Ahly é mais chato, você tem o time do Messi. Aqui, no caso, beleza, Borussia Dortmund, né? É um adversário acima. Só que os outros dois ali... Cara, eu não sei. Eu vejo o Fluminense se complicando contra ambos, tá? Principalmente contra o Mamelodi, né? Contra o Sam. O Sam é muito organizado taticamente, né? É um time que tem sua qualidade, é um time que consegue, principalmente na transição, assustar os seus adversários e tem boa campanha na Coreia do Sul, né? Times asiáticos são times rápidos, times taticamente bem organizados. Sim. E times que conseguem manter essa intensidade por mais tempo, assim, né? Pela característica dos jogadores também, né? Então, pode complicar, né? Claro. E o Mamelodi é um time que faz boas campanhas na Conca Champions aí, né? Na Liga dos Campeões da África, Tem o destaque do né? Lucas Ribeiro também, né, cara? Que é um jogador de qualidade no Mamelodi Sundowns. Assim, acho que é diferente também o nível do Mamelodi Sundowns ao nível do Ulsan, tá? Acho que o Ulsan ainda acima do Mamelodi Sundowns, mas acho que é um grupo equilibrado pro Fluminense, tá? Se o Fluminense não escorregar, se o Fluminense fizer o que é esperado, se o Fluminense fizer o mínimo, ele passa vencendo o Ulsan e vencendo o Mamelodi Sundowns. Agora, se Flamengo e Chelsea dá jogo, a gente pode fazer a comparação. Se existe um caminho pro Botafogo contra o Atlético de Madrid, quando a gente entende outro confronto entre brasileiro e europeu, que é Dortmund e Fluminense, eu não consigo ver um cenário do Fluminense ganhar o jogo. Não consigo. Porque assim... É muito mais pelo Fluminense, né? Temporada. É isso. O Dortmund tá no ascendente, né? É o pior ali, cara, né? eu não sei não se eu não vejo um... Você não viu? Só porque você fez a análise do Dortmund, né? Ah, porque o Dortmund é ruim, cara. Sério. Não, cara, ruim eu acho muito forte. Assim, cara, o Dortmund levou mais de 70 gols na temporada, cara. Então, o Dortmund garante a vaga na Champions League só porque o Freiburg perdeu o último jogo. Você viu o comentário aqui no chat? Fizeram um fake do Mamelodi aí. Respeite Mamelodi, Vincenzo. Gol em Brasil, Vincenzo. É que o Dortmund, com o Nuri Sahin, ao longo de toda a temporada, né, boa parte da temporada não deu certo. Não funcionou, tá ligado? E aí, em determinado momento, os caras têm que trocar, os caras têm que mudar. O grande erro dessa gestão... Diga. O Ale trouxe uma correção, tá? Conca Champions é da América do Norte, tem razão. Verdade. Na África é a Champions Africana, tá? Muito Inclusive bem. foi o Ale que fez as duas análises do Ulsan e do Mamelodi Sundowns. E assim, o erro do Borussia, tá, pra mim, foi a saída do Terzic, que foi o cara que leva o Borussia à final da Champions League contra o Real Madrid, né? A saída dele, que era o cara da casa e tal, problemas pessoais ali, o cara sai, trazem o Sahin, né, que é aquele meio campo, você vai lembrar, pô, jogou no Borussia do Klopp, foi jogar no Real Madrid depois, era o camisa 10 daquele time, né? E aí degringolou tudo, né? E aí depois o time não conseguiu dar jeito. Então, mas... Chega o treinador agora, o Niko Kovac, e dá um jeito. Melhora o time, tá? Não é um time ruim. Com certeza melhorou. Não acho ruim. Quem acho era o pior melhor, dos Nico ou europeus. Robert? Ah, cara, acho que o Robert, né? Eu vou estar O Robert jogava mais bola. Eu acho que o Borussia é o pior não é da tua época. Não é. Robert Acho que o Borussia é jogava o pior dos europeus, tá? Mas eu não vejo o Fluminense ganhando o jogo, não. Então, eu acho que... Não é que eu vejo o Fluminense ganhando o jogo, mas eu acho que existe um mundo maior, por exemplo, do que Botafogo e Atlético de Madrid, do que Flamengo e Chelsea. Eu vejo com mais naturalidade um Fluminense complicando muito mais o jogo contra o Borussia, ou até vencendo, do que especificamente esses outros 2 confrontos que eu falei. Eu não consigo ver por causa do Fluminense mesmo. Se fosse Botafogo ou Flamengo nessas condições, eu acho que daria... Cara, o Borussia fecha uma linha com 10 caras atrás da linha da bola, às vezes, e leva gol de bola longa. Cara, é absurdo, assim. E de bola aérea também, né? E de bola aérea. De tudo de que é jeito, sabe? E, claro... Mas é um Fluminense mesmo que a gente não sabe até direito o esquema que vai jogar. O esquema até sabe, mas os jogadores... Você tem o Soteldo agora no time Você também, tem né? o Soteldo, né, chegando. Veio nessa bala aí pra jogar, né? Tudo bem, mas daí quem ser joga titular. por dentro? Tem jogado muitas vezes no Nonato, com um terceiro volante ali. O Nonato, inclusive, foi relacionado para aquele jogo contra o Águia lá. Como é que é o nome do time? Águia de Marabá? Não, cara. Era um time lá na Colômbia.
Colômbia. Ah, É tá. Águilas Douradas, Águilas o Douradas, isso Águilas aí. Douradas, isso. E ele faz um golaço no E finalzinho. dele se condiciona. Porque só foram os reservas que nem jogavam, né? Os titulares ficaram pra treinar. O Fluminense Nonato pegou vai a de aquele Marabá jogo. também na Copa do Brasil, não pegou? Pegou, Fez pegou, 8, verdade. 9-0, sei lá. E aí o Nonato vai jogar aquele jogo, mete um golaço de fora da área e passa a ter oportunidade dentro do Fluminense, né? E assim, cara, o Nonato não é um jogador Não, assim, cara, excelente. o Jardel lembra que fala Isso, que o Dortmund verdade. estava um ano jogando no final da Champions, mas mudou muita coisa. Então, Mas ele Tanto que comparou o com o Porto. Eu acho que o Porto é pior do que o Dortment, tá? também Justo, acho. justo. Também Ele acho. fez uma boa lembrança. Boa Porque, lembrança. de Concordo. fato, É que o do Palmeiras a gente já falou aqui, a gente entrou em um consenso É. que esse é o grupo mais equilibrado no sentido de Palmeiras e Porto, qualquer um pode ganhar. Aqui acho que tem a naturalidade do Dortmund ser o favorito a ser Sim, líder sim. do grupo, mas eu tô falando que eu vejo um mundo onde o Fluminense vence. E é o o do primeiro Porto e jogo Palmeiras já. a gente já colocou aqui vitória do Palmeiras. É verdade. E o Vitinho, E é o primeiro jogo, né? Fluminense e Dortmund. É. Abre o grupo. também tem isso, né? É a mesma situação no Palmeiras Sim, com o Porto, sim. né? O Dortmund, eu também vou mais na tua linha de que se recuperou nessa temporada, né? Principalmente com a chegada do Kovac, né? Porque nos últimos 8 jogos da Bundesliga são 7 vitórias e um empate. Tem um amasso no Leverkusen, Sim. né? Um 4-2, né? Jogando fora de casa. Então acho que principalmente na fase ofensiva, o Dortmund conseguiu entregar bastante, né? A eliminação pro Barça também entregou difícil ali, né? Claro, O jogo da sim. volta fez 3-0, ou 2-0, 2-1, 3-1, 3-1, né? Fez 2-0, complicou, o Barça fez um gol e daí ele fez Teve um 3-1. gol né? contra. Daí Exatamente. Mas assim, Guirassy é um cara com um poder de decisão muito grande, né? 13 gols na Champions e 21, né, Dalk? 21 Da Bundesliga, né? Da Bundesliga. Quantas chances ADM grandes ADM perdidas? também. Na Bundesliga, 21 gols, 21 chances grandes chances perdidas. Maravilha. Tipo o Samu, né? 19 19 grandes gols. chances criadas. É verdade. Samu fez 19 gols e 18 grandes chances perdidas. Mas ainda assim é Então, muito assim, bom o Guirassy. chama- Então são peças muito boas ali também, né? E acho que é mais a questão O setor de ataque do Borussia é bom. setor de ataque, exatamente. Só que, É. como o Dalk falou, daí a questão defensiva deixa um pouco a desejar. E é mais a Os questão de a gente destaques, não né? saber o que esperar do Fluminense, cara. Né? Porque o Fluminense é um time que é instável nesse momento. O Renato chegou não faz tanto tempo assim, né? Agora ele vai ter um tempo de fato para trabalhar. O Soteldo, imagino que tenha sido pedido dele. Trabalhou com o Soteldo ano passado no Grêmio. Sim. E para mim Até pelos chega... valores que foi. né? Pois é. 5,5 milhões de dólares, né? Pelo salário que ganha também, né? Mas é um jogador que vai chegar para ser titular e aí o time muda, né? Porque você tem o Soteldo, que é um cara que retém muito mais a bola. Do outro lado você tem o Arias, que também é um cara que retém a bola, Mas eu acho de que- formas diferentes. Mas eu acho que agrega, tá? Claro que Porque agrega. é um ponta mais Com do certeza. drible. Pô, eu gosto muito e do um Soteldo, ponta cara. mais. É que o Ares Todo faz campista, tudo, né? todo Você campista. ganha qualidade técnica, é. né? Você ganha... Pô, o Soteldo, assim, não é querer criticar e queimar o Serna, o Canóbio, mas assim, É, não, mas a comparação com o É Soteldo. uma diferença muito grande. É muito diferente a qualidade técnica do Não Soteldo. é querer, mas já com- queimando. É, com todo respeito. Com né? todo respeito, Mas daí né? quem joga por dentro? Vai jogar Nonato? Vai jogar Lima? Cara, o Ganso Soteldo tem que ficar pode no jogar por banco. dentro. Então, como é que tá Ah, o não, mas Ganso? nesse time não vai jogar. Cara, Olha, assim, o Lima Tal- mesmo. talvez o Lima Arias. E assim, pra pegar um europeu, né? O Ganso, assim, o Ganso se doa muito, o Ganso mudou muito na carreira, mas o Ganso, principalmente pela questão física, não é um cara de pressão. Não E é um ainda cara mais que vai- agora. Ainda mais. Acho que pra enfrentar o Borussia é Arias pra dentro, com o Canóbio, com o Serna pelo lado do campo, pra ter pressão, e aí talvez o A Soteldo. questão é que o Arias por dentro foi onde ele menos rendeu e que mais teve críticas durante todo o ano. Foi quando acho que era o Mano Menezes Mano tava Menezes, escalando ele sim, por sim, dentro. sim. E deram o Canóbio numa ponta, eu nem lembro. Pela quem falta foi. do Ganso, né? Isso. pela E falta o do Arias Ganso, de fato o não Arias- rendeu. Então eu não sei, é incógnito. É que pra jogar, assim, para jogar contra o europeu, e aí, pô, cara, como o Renato é um dos mais adaptáveis treinadores dessa na elite do futebol brasileiro, né? O cara que depende muito do adversário, ele monta o time muito baseado no que ele tem contra, né? Eu acho que é um time que vai. O Fluminense vai dar a bola pro Borussia, cara. O Fluminense vai se armar bem num bloco baixo, vai tentar contra-atacar, vai tentar lançar essa bola e vai tentar, de fato, criar chance dessa maneira. Mas, assim, é um time que, pra mim, tá? Pra mim, não há muita chance de que vença o Borussia Dortmund. Espero estar errado, de verdade. Sim. Espero chegar aqui. A quando gente vai quer ser o que jogo? todos os brasileiros. Espero chegar aqui segunda-feira, que o jogo é no final de semana, né? No domingo, ou o jogo do Não, o Fluminense jogo é na na segunda. segunda. jogo é na segunda. Então espero chegar aqui na Palmeiras quinta-feira e pra gente Botafogo no repercutir a vitória domingo, do né? Fluminense. Né? Palmeiras e Botafogo jogam no Então domingo. vamos projetar olha, o grupo? Vamos lá. 1x0 Dortmund. 1x0 Dortmund, eu concordo com você. Eu colocaria 2x1, mas pode ser 1x0. 3-2. 1x0 tá legal. Ulsan e Sundowns. Eu acho que tem vantagem ao Ulsan, tá? Cara, será, velho? Pode escolher aí. 2x2, tá, Vitinho? Joga a camisa pra cima. né? 2-2. Ulsan. Pra mim, Ulsan. O que você acha, William? Pode ser Borges? Ulsan. Cara, ó, Aceito. inclusive, 1 a 0 pro Vitinho, Ulsan. Boa. tem um perfil aqui no nosso chat falando:
Mamelodi will take the lead of the group. Vai ser o líder do grupo, tá bom? É o Massandauanas. Muito bem, velho. Sundowns Sundowns ou Dortmund? 2x0 pro Dortmund. 2x0 pro Dortmund. não complicar o Fluminense e o saldo. Sam. Cara, eu acho que o Fluminense, assim, eu devo estar muito pouco crente no trabalho do Renato, mas é um trabalho que ainda não me mostra muita coisa boa, não, tá? Eu acho que se tem um time entre os brasileiros que entregaria, que não conseguiria vencer o Sam, que tem menos profundidade tática pra vencer esse tipo de adversário, é o Fluminense. Não, eu concordo, mas hoje o Fluminense tem mais condições de vencer do que há pouco tempo atrás, né? Com a chegada ser. do Renato, com a Claro. chegada Dito do isso, 1x0 Soteldo. Fluminense. Rapidamente, Fluminense? notícia do Diário 1 a 0. A, a gente tava falando de Mundial, o Atlético de Madrid contratando o Theo Hernandes, tá? Boa, legal. Baita contratação. Excelente, né? tá? Né? Excelente. 20 milhões de euros, né? Ah, não, perdão. Ué, Falou besteira? o acordo entre Milan e Atlético de Madrid para Theo Hernandes foi concluído. O Atlético concordou em pagar 20 milhões de euros. Alguém no clube decidiu cancelar a transferência de última hora. Rapaz. Então, Olha aí, esquece, então. esquece. Não, mas é o final. Não, tá errado o que tá escrito aqui. A menos que haja uma reviravolta radical, ele não se juntará ao Atlético de Madrid. Coisas improváveis acontecem com o Botafogo, já diria o torcedor. Tá? O É adversário verdade. contratando o Hernandes e cancelando de última hora. É legal. Então, Parabéns. antes de reforçar o Valeu. Botafogo. Imagina. Valeu. Então, cancela o que eu falei, o Theo Hernandes segue no Milan. É. Sandal, Sundowns e Fluminense. Cara, 1x0 Flu. 2x1 pro Fluminense. 1 É, a 0 1 a 0. Fluminense. E o Dortmund vence o Sam, vai, vamos 2 a pôr 0 2 a 0 aqui. Muito bem, o Dortmund é primeiro 9 pontos, o Fluminense é segundo 6 pontos, o Sam tem 3 pontos, é isso? Isso. Venceu só uma Mamelodi Sundowns. Ninguém empatou nesse grupo, né? Exatamente. E o saldo, bom. E esse grupo vai ver, na realidade vai ser 5-5, 4-3, tá É ligado? que a projeção é muito difícil, né? Cara, mas eu acho que é por aí, tá? Dortmund primeiro, Fluminense segundo. É. Eu tô botando uma fé no Fluminense e acho que o Renato vai dar um jeito nesse Fluminense time. termina com 2 de saldo, e bom, não importa o restante. Tá aí o print do grupo da nossa projeção. Lógico, né? É importante salientar, é só uma projeção, é só uma... É só o nosso achismo. Uma brincadeira de vidente, né? E ninguém aqui é vidente de verdade. Seria legal se fôssemos, mas não somos. E torcemos Então, fica essa pra questão. todos os brasileiros Claro. passar. Até porque nos gera muito mais conteúdo aqui, né? Ó, lógico. A gente fazer sobre os Sim. brasileiros do que... Então, pra nós, o Palmeiras passa em primeiro no grupo número A, né? O Botafogo acaba não classificado no grupo B, né? O Flamengo passa em segundo no grupo D e o Fluminense passa em segundo no grupo F. E aí a gente vai ver como vai ser o mata-mata. É. Mas eu acho que é um cenário muito provável é de que os brasileiros vão sim ao mata-mata, às oitavas de final, mas de que não passem muito disso, não.